Hyper TV apresenta Like Iperó com Carlinhos Gonçalves. Especial Baile Anos 60. Tem um patrocínio? Vale Recursos Humanos. Economia para a sua empresa. Olá, amigos da Hyper TV, tudo bem com vocês? Bom, como nós prometemos, um especial sobre a noite dos anos 60. Alguns diziam baile dos anos 60. De qualquer forma, um evento inesquecível para a história notívaga de Iperó. E comigo, Júnior Simão, que para mim, além de amigo, é um ícone. Eu sei que ele não gosta desses adjetivos, esses predicados, mas para mim sempre foi, né, Júnior? Porque você sempre participou do meu trabalho. Mas enfim, hoje a conversa é sobre o baile, a noite dos anos 60, olha só. Sobre o passado, né? Passado, que está bem guardado, né? Mas não foi amassado. Exatamente. Bom, essa noite dos anos 60, né? No começo a gente chamou simplesmente de um baile dos anos 60 e depois a gente deu o nome, no tempo do rockabilly. Mas esse nome acabou só ficando oficialmente, só no registro, porque né? Era o corriqueiro coloquial, né? E todo mundo falava baile dos anos 60. E ficou assim. Isso foi em 1990. Nossa primeira festinha de anos 60 foi no dia 25 de agosto de 1990. Foi naquele dia que nós, pela primeira vez, nos apresentamos. Nós não tínhamos nenhum nome, a banda não tinha um nome. E aí a gente acabou, na hora que íamos ser apresentados para entrar no palco, surgiu o nome Cebolas Verdes. Cebolas Verdes porque é uma referência a uma música de um grupo americano chamado Booker T and MGs. Eles têm uma música chamada Green Onions, que numa tradução literal é cebolas verdes, mas na verdade Green Onions significa cebolinhas, né? E aí eu lembro que o Valdo falou assim, como que é o nome da banda? Como que é o nome da banda? Eu falei, manda falar que é Cebolas Verdes. E assim ficou. Foi dado o nome assim num impulso. E vocês eram bem verdes, bem jovens. Bem jovens, 1990, né? 90. Você sabe que eu não sabia, eu mesmo não sabia que a primeira edição foi em 90. Nessa época eu estava trabalhando em Tatuí até. E agosto foi um mês bem escolhido porque era um pouco frio, então as pessoas caprichavam na produção, né? Agosto foi acidental, né? Porque é a data que deu, é a época que deu para ter alguma coisa, né? Naquela época Iperó tinha aí suas datas festivas, né? Fevereiro, carnaval e por aí vai. Agosto não tinha muita coisa, não tinha nada, né? Junho você tem festa junina, julho, férias. Conseguimos agosto. E agosto também é o mês em que o Elvis morreu, né? Então tem toda essa referência, né? E não é porque é mês do cachorro louco, não. Mas tinha os cachorro loucos lá no meio. Aliás, a cidade ficava com uma loucura muito gostosa, né? Só a gente não vai falar das mordidas que o povo teve lá dentro, mas isso aí não pode. Mas, Júnior, como foi a formação da banda? Assim, o pessoal sempre pergunta como é que formou, quem realmente estava no início. Então, eu não sei se todos lembram, mas a formação original do Cebolas Verdes éramos eu, Júnior, Valto, o Dinei, irmão do Valto, o Garapa, que era o baterista, e o Santa, que era o baixista. Esses são os 5 integrantes originais do Cebolas Verdes. Todos nós já vínhamos de alguma experiência com bandas, né? Nós sempre gostamos. Lá no início dos anos 80, nós começamos a ter bandas. Cada um se envolveu com algum tipo de banda. Teve, por exemplo, o Zecão, tocava guitarra. O Luizinho tocava guitarra e depois foi ser guitarrista do Enigma. Hoje ele é do Sexta Dimensão. O Santa também tocou em várias bandas. O Santa ele veio tocar com a gente porque ele já tinha uma ligação com o Marcos Turbina, né? Eles tinham uma banda chamada Césio 137 e ele tocava baixo com eles. É um pessoal que já vinha tocando. O Dinei sempre foi muito talentoso, sempre tirava as músicas para a gente tocar. E aquele pessoal, o Valto, né, também, muito talentoso, sempre tocou bateria e depois ele foi para guitarra e sempre irrequieto musicalmente.
Aí nós nos reunimos, o Valto chegou, como eu e o Valto, a gente gostava desse som dos anos 60, o Valto falou, pô, vamos fazer uma festa, vamos fazer um baile, não sei o quê. Vamos, né? Onde? Vou falar com o Macarrão que era o diretor do Esplanada, né? E foi lá e nos concedeu essa data, 25 de agosto, né? Final de mês, né? Mas foi uma data. E aí a gente foi lá e nós ensaiamos 10 músicas e o resto do baile foi o som mecânico. Então, Na versão de 1990, as primeiras, digamos. Exatamente, né? Então, essa ideia surgiu assim, do interesse pela música, pelo rock and roll, né? O rock and roll em Iperó, ele merece um capítulo à parte, é uma história maior, né? E ela começa com o Turbina, né? Que é um cara que trouxe muitas referências para nós. Não que as pessoas aqui nunca tivessem ouvido falar de rock and roll, mas ele foi um catalisador disso. Realmente. Mas a gente vai fazer uma história também sobre um especial ano final. Foi metade dos anos... Não, foi de 82. Vou falar um pouquinho rapidamente. Do Turbina era 82. Né, 82, 83, a gente né? vai falar sobre isso. Teve uma apresentação aqui no Sorocabana, né? Daí reuniu todo mundo que gostava de rock lá. Foi a primeira vez que eu cantei também. Eu cantei a música Cocaine, né? E aí muita gente participou, até o Mané participou tocando atabaque, né? Olha, tava aqui. O Mané fala assim, né? Por isso que minha vida não vai pra frente. Mas o Mané. Mas podia tocar no terreiro, sei lá, alguma coisa, sempre não, mas dá pra fazer alguma Mané coisa. Sempre foi um grande, Agora, o sucesso pianista. já foi sempre desde o começo. O primeiro foi um sucesso, o primeiro já, não? Foi, acho que eu não quero diminuir o nosso esforço e o nosso empenho, né? Foi legal mesmo, mas assim, vamos ser pés no chão, né? E aí já dá uma referência a outra casa, né? Iperoense, né? Pé no chão, né? Que teve, né? Sim. Então, mas vamos ser pés no chão. As pessoas não tinham muito o que fazer naquele, então foi uma opção legal. As pessoas gostaram, falaram, puta, fui lá no baile, tava legal, os caras tocaram, né? Eles nunca tinham visto as pessoas tocando aquelas músicas, tocando realmente, né? Porque uma coisa é você ouvir o disco, a fita, mas daí alguém lá se esforçando para tocar o negócio mesmo. E deu certo, sabe? A gente escolheu música que dava pra gente tocar, que dava pra gente executar. Isso foi legal, certo? E aí só foi crescendo, né? E foi um fenômeno que mexeu com a cidade toda, em todos os sentidos, inclusive com a economia, porque eu lembro que sim. salões lotados, as pessoas comprando roupa, as costureiras fazendo roupas de época. Então, foi além até da música, né? Movimentou a cidade como um todo. Sim, foi bem legal. Com o passar do tempo, mais pessoas indo ao baile, movimentou quase que entrou num calendário cultural da cidade, né? Entrou, né? Um calendário cultural da cidade. Então vinha muita gente da região. Nós tivemos um baile que, olha, acho que seguramente tinha umas 1000 pessoas, sabe? E hoje olhando aquilo, você até sente medo, né? Porque já pensou uma encrenca lá de proporções colossais, aquilo lá ia dar... E nunca houve. Assim, nunca houve, né? Isso também é legal, né? Porque as pessoas estavam lá para se divertir mesmo. Claro, um empurrão, uma rusga, até tem, mas no mais foi bem legal, né? Foi bem legal. E ali foi também, com o tempo a gente fica sabendo, né? Teve muita gente que aquilo era como se fosse um rito de passagem, né? Da infância para a adolescência. Muitas meninas, muitos meninos, o primeiro baile que foram foi o baile dos anos 60, né? E aí, né, nessa hora pesa a idade, né, Carlinhos? Tá pesando, eu tô com calor até hoje, eu não sei se é um calorão, deve ser a idade. Então, pleno inverno me abanando. Muita gente foi ao baile pela primeira vez no baile dos anos 60. Mas era acima de 18, naquela época, até 16 anos entrava, porque era familiar, né? Hoje se discutia. Exato. Né? Tinha até o delegado isso. O delegado ia, a polícia ia, políticos, todo mundo ia. Era um evento que reunia todos, né? Até o padre, né? O padre. Qual padre? O Krieger?
É o Inácio Krieger. O Inácio era festeiro. Tem uma foto que você tirou que tá o Inácio Krieger e o Santos Archilha, numa foto só, né? Referências aonde? Então, e foi legal. A Rose, que também vai participar, ela começou em que ano? Vamos ir voltar na linha do tempo, não dá pra gente fazer uma tranquilo, sequência. Vamos pegando retalhos. Papo assim. Então, a Rose, eu não me lembro o ano exato, mas foi em torno de 95 ou 96, que a Rose, né, irmã do Valto, ela cresceu ali, como eles ali gostam, na casa do Valto, na casa do Turbine, eles gostam muito de usar o termo turmada, sabe? Então ela cresceu no meio da turmada, então ela via, ela curtia o rock and roll junto com a gente, e ela foi se revelando um talento, que a Rose é um talento, né? Muito afinada, canta muito bem. E aí surgiu a oportunidade de ela cantar. Também o Valto, né? O Valto disse, viu, a Rose canta, vamos pôr ela para cantar as músicas da Celi Campelo. E ela cantou, cantou muito bem. Foi a primeira vez que ela cantou e já foi um sucesso de cara, né? E eu não sei quanto tempo depois, mas ela já começou a cantar com banda, com outras bandas, né? O repertório de anos 60 para Rose, né? Muito bom, muito legal, mas ela queria mais, né? E ela merece, porque ela tem talento para isso, Tanto né? que trabalha, ela até hoje é cantora, uma banda importante, dela, né? Exato. Então foi uma grata surpresa, mas tem muita gente que participou. O canal fez uma participação especial como apresentador. Esse é um outro detalhe, né, do baile, né, que, como eu disse, a gente vai criando tradições num evento dessa natureza e durando como durou. E aí, o que a gente criou? A gente criou a figura do apresentador do baile. A cada ano era uma pessoa. A minha memória pode estar falhando, mas, salvo engano, quem foi o nosso primeiro apresentador, o cara que anunciou pela primeira vez o Cebolas Verdes, foi o DJ peroense Paulo Boca, que era quem estava fazendo o som mecânico, né? E é algo do tipo assim, com vocês, os Cebolas Verdes. E o canal foi um dos apresentadores também, meados dos anos 90. Eu lembro, temos algumas fotos, né, dele de terno branco, né? Smoking branco, eu publiquei uma foto, até tem... Tem alguns icônicos, né? O canal apresentou, fez lá foi o canal, né, no palco. O canal também, membro fundador do Hemorroida Social, a primeira banda punk de Iperó. Né? E aí o canal foi um apresentador, Santos Archilha foi apresentador. Nós tivemos, por exemplo, o Santos Archilha, já falecido. Tivemos a Samira também acompanhou o Sandro Canatelli e o Lino. O Sandro foi chamado para fazer a apresentação junto com a Samira. E aí o Lino também participou. O Lino fez uma performance ali, né? Ele não falou nada, mas ficou ali no palco, né? E tivemos o Guto Valário, né? O Guto, aliás, merece uma outra menção, que é o seguinte, o Guto, na época, ele fez um projeto de lei criando o dia dos anos 60 na cidade, salvo engano, era dia dos anos 60, o baile dos anos 60. E foi uma forma de apoiar a nossa iniciativa e reconhecer, né, que a cidade gostava daquilo, né? Foi bem legal, foi um tempo legal. Você já falou do Lineu, né? E nós tivemos também entre os apresentadores... O Lineu, é que o Lino é o Lineu. O Lineu, que também é o Lineu Cataldi, um grande amigo nosso. O Lineu, ele foi um dos nossos apresentadores. E um detalhe interessante é que quando o Lineu fez a nossa apresentação, ele levou uma cebola no bolso e ao nos apresentar ele tirou a cebola e deu aquela mordida assim, né? Não beijou ninguém depois. Como se fosse uma maçã, né? E pá, coisas de Lineu, né? Coisas de Lineu, típico. Mas aí vocês têm gravações, tem muito material, que eu tô assim, a gente está convidando as pessoas que participaram, fizeram parte dessa história, que nos enviem fotos, vídeos, para que a gente possa inserir dentro das entrevistas. Vocês têm assim, um arquivo? Nós temos, meio bagunçado esse arquivo e precisava ser recuperado.
Mas nós temos algum arquivo de vídeo, temos bastante fotos, né? Isso muitas pessoas daqui têm. Você mesmo tem, né? Algum material. Tem no jornal, não mais em foto. Jornal tem algumas fotos, na época você confiou a minha guarda, né? Elas estão comigo. Ah, sério? As fotos originais mesmo. Quando eu fui para Sorocaba, eu acho, eu deixei com você. Então. Foram aquelas que eu escaneei e te mandei. Sim, olha, né? Então, tem algum material. A cobertura do Folha de Peró, que era o Folha de sim. Peró, o primeiro. Hoje nós temos outro jornal com esse nome, mas era o Geraldo Origuelo, que sempre páginas, né? Sempre página, apoiando com anúncios. Marcou a época, né? O Folha de Vendia-se Peró. ingressos, inclusive, na redação, porque vocês vendiam muito antecipado, né? Isso. Mesas, era uma briga por causa de mesa. Ah, cara, parte do pau, o cara não quer ficar perto do banheiro. Eu lembro dessas brigas por causa de mesas. E com o tempo também, né, é interessante a gente lembrar que as semanas que antecediam o baile, elas tinham um trabalho de decoração do clube. Então tinha toda uma coisa de muito papel, muito plástico, purpurina, não sei o que, ficava um negócio muito bonito, né? E muita bexiga, né? Balões, né? Tinha aquela coisa de um determinado momento do baile, soltavam os balões em cima do povo, né? Era Essa legal. ideia é monumental, eu acho, né? Eu acho, até hoje, Peró e artesanal, né? Se você for ver, porque... Todos ajudavam, né? E aí você falava assim, precisava encher os balões. Emprestava o compressor de não sei quem. Precisa colar o cartaz não sei aonde. Fulano que é amigo. Nunca teve uma estrutura profissional, infelizmente. Talvez se tivesse uma estrutura profissional, durasse até hoje, né? Não sei. Mas será que com o mesmo sabor? Talvez não, né? Porque pasteurizado, né? Porque era justamente aquele improviso, aquele compartilhamento de funções que deixava a coisa legal. Né? E você vê, a gente tinha uma dedicação, né, para criar um repertório. O repertório foi aumentando, né, com o passar dos anos. Foi diminuindo o número o tempo de música mecânica. E aí você fala, um esforço desse, praticamente para um evento só em Iperó. Porque foi difícil a gente levar essa ideia para outros lugares. E, assim, quando levou, foi uma vez ou outra, tal. Era um negócio bem nosso, bem Iperó. É a cidade, né? Da energia de Iperó. Traz aqui, faz aqui, nossa, um show, né? Mas quando você ia para fora, nem todo mundo ia, nem todo mundo conhecia público, a ideia. Né? Acho que era uma egrégora, né? Que o público já ia com aquele entusiasmo. Acho que tinha também essa coisa de ser... Quem está ali, tanto na festa quanto no palco, são pessoas que você conhece, né? É verdade. Né? Então, tem uma conexão, assim... Exato, né? Meio que seita, né? Assim, uma coisa... Mas nós tínhamos, né? Um público que vinha de fora, né? Você lembra aquele pessoal que vinha todo rockabilly de Sorocaba, né? Sim, inclusive alguns vinham de moto. Exato. Então, eles vinham todos os anos. Por quê? Porque eles curtiam o rockabilly. A gente tocava rockabilly, mas não era o tempo todo, né? Mas eles estavam ali firmes, fiéis. Se a gente estava tocando aqui por perto, não raro eles apareciam, sabe? Eu sei como era perto que vocês passaram nesse evento todo. O camarim. Verdade. Meu Deus, aquele camarim minúsculo. Sempre, né? A banda toda, assim ainda, né? As ceboletes entravam, que não queriam tirar foto, autógrafos e tal. E pequenininho, mas, sabe, e eu lembro que as irmãs, a Luciana Camara fazia o cabelo lá, né? O cabelo já era gigante, aquele pitota enorme. Então, mas era uma fé, porque eu lembro que eu, como colunista, eu ficava observando, as pessoas queriam entrar no camarim. Naquele momento, ver o quê, né? Mas naquele momento não eram vocês eram as celebridades. Todos queriam ter fotos com vocês. Toda cidade tem a celebridade que merece. Sempre tem. Mas nós tivemos as melhores, assim, né? Eu acho. Com certeza. Assim, você olhando, que reflexão você faz, hein, de tudo isso, assim? Não sei, cara. Eu acho que é uma época da minha vida que eu guardo com grande carinho, gosto, eu lembro com carinho, com nostalgia, me faz falta às vezes. Chega agosto, às vezes você lembra, né? Fala, pô, essa época a gente estava
se preparando, a gente estava ensaiando, ou estava se estressando também, porque tudo, né? Tudo na vida tem esses lados, né? Mas eu olho com carinho, foi algo muito gostoso. Se pudesse voltar a fazer, faria, mas eu sei que não seria a mesma coisa. Tudo é diferente, né? O público é diferente. Não dá para você restringir. A idade é diferente. Exato. Tudo é diferente agora, né? Então. Mas vocês tinham uma harmonia entre vocês ali ou tinham divergências assim do grupo? Vocês tinham algumas rusgas, alguma... Concordo com isso? Não. A gente tinha Você nunca brigou com ninguém, você não é a melhor referência para falar de barraco. Mas, não, tinha alguma discussão, às vezes, em ensaio, alguma divergência sobre como proceder um determinado assunto. Essa música aqui, ou esse som, essa guitarra, tá bom, não tá? Tem, às vezes, umas discussões assim. É importante eu também aqui registrar que eu falei aqui quem eram os 5 integrantes originais, mas muitas pessoas passaram pelos Cebolas Verdes, né? E o Álvaro Debonis, né? Que é um exímio guitarrista, ele veio participar com a gente em meados também dos anos 90, e ele também trouxe muitas referências, abraçou aquela ideia e ele virou um integrante nato do Cebolas Verdes, né? Aliás, vocês até o final. Ao Cebolas Verdes teve um japa antes dos Mamonas Assassinas, né? Vocês foram anteceder os Mamonas, né? Exato. Tiveram japa antes. E realmente o Álvaro eu vejo assim, como um integrante que... Não, ele veio e se encaixou. Ele tem um lugar naquela banda, né? Ele não estava lá em 1990, mas ele estava depois, né? Eu sempre falava para as meninas assim, as meninas... eu falei, vestido de bolinha dos anos 50. Nossa, uma coisa apanhava. E o sapato também, né? Porque o sapato também erravam direto. Erravam tudo. Falei, gente, jaqueta motoqueira com vestido de bolinha é coisa dos anos 50. Marlon Brando misturado com pinap. É Corregis, né? Aliás, gente, Corregis não é palavrão, pelo amor de Deus. É o nome de um estilista dos anos 60 que fazia a Garota Lunar. Aí foi interessante, eu vou contar que eu consegui uma réplica de um Paco Rabanne, uma blusa do Paco Rabanne, que era também dos anos 60. E dei para a Vanessa Simão, era toda de metal. Ela desfiou metade dos vestidos da festa, porque todo mundo se enroscava nos ganchos do metal. Agora eu vou de vocês. Mas você também participou dessa história. Você é parte... Né, você fazia toda essa... Além do apoio que você dava na sua coluna, o Geraldo como jornal em si, né, a cobertura jornalística, de imagem, muito legal, sabe? Você é parte dessa história, sem dúvida. Obrigado, né? Eu acho que é uma história assim, maravilhosa. E realmente, a gente tinha assim, 4, 5 edições só com fotos. Né? Sim, todo mundo queria se ver ali, né? Certo, e muita gente não sei porque o jornal não era limitado, é como hoje a internet, que você pode... Exato. Mas sobre a questão do figurino, como que vocês cuidavam? Eu sei que o figurino vocês são muito bem cuidado. É legal. Mais ou menos, mas... Assim, a gente, no primeiro baile, sei lá, aquele visual anos 60, né? Um calça jeans, uma camiseta branca, uma jaqueta de couro, para quem conseguia uma jaqueta de couro, né? Aí eu acho que foi no segundo ou no terceiro baile, eu pedi para minha tia fazer uns blazers para nós, com aquele estilo anos 60 aquele mesmo. estilo big band, né? Isso. Mais aí clássico. Ela fez 5 blazers e calças para nós. Tinha um acetinado. Isso. Aquilo lá durou anos e anos, né? Mas aí a ideia era se apresentar como uma banda dos anos 60, mas aquelas bandas mais clean, que usavam o visual igual e tal. E foi, depois de um tempo, você fala assim, pô, você vai usar o mesmo terninho, né? A gente começou a alugar algumas roupas, né? Mas sempre um terninho e tal. Nunca foi um negócio assim, eu quero um item de época. A gente tentava achar alguma coisa parecida, mas também não tinha aquela preocupação. A preocupação mesmo era com o som. E aquilo era
A gente queria se divertir como que o pessoal que estava se divertindo, né? Não era só uma questão de um compromisso profissional, né? Tanto é que o Valto não gosta que eu fale, mas quando foi chegando lá em 2005, 2006, 2007, foi 2007, salvo engano, que foi o último ano que eu participei, o Valto ainda continuou, acho que uns 2 ou 3 anos, já tinha, para mim, já tinha perdido um pouco daquela diversão, sabe? Então, tava no automático, tava no vamos ter que fazer. Então, você tem que se divertir com o que você está fazendo. Exato, né? eu sou dessa filosofia, penso assim. Talvez a gente precisasse só era de um tempo, né? Verdade. Agora, quantas músicas, né, vocês ensaiavam para tocar? Porque eram muitas, não? Era uma média de 60 músicas por baile que a gente tocava. Né? 60 músicas. Ensaiava, às vezes ficava música de Porque fora, eu lembro porque que uma 4h30 tinha gente querendo que a gente tocasse ainda, né? Sempre tinha, né? E pedidos de música às vezes não tinha nada a ver com a banda, Sim, né? Pedido para falar parabéns, né? Fulano fazendo Parabéns, aniversário e tal. Exato, tinha essa Tem. Mas isso coisa. qualquer banda hoje em dia ainda tem, né? Vai lá, fala lá que o Luiz Carlos está fazendo aniversário hoje, mandar um abraço pro Luiz. É isso, né? Faz parte também, né? Eu não critico, né? É algo que tá no script. Eu me lembro também que existia uma convocação antes do baile no Barracão, Samuca, né? Que eu sempre cito o Barracão, porque o Barracão era o nosso ícone também, né? Exato. Era ali que todo mundo se reunia antes de ir pro baile, e as pessoas desfilavam as roupas, né? E depois do baile, com a fita do baile pronta, editada, as pessoas iam lá, esperavam que passasse no outro sábado ou nos outros sábados a fita com aquele último baile. As pessoas estavam interessadas com a qualidade da música, quem que estava tocando. A Luciane lá, o Carlinhos ali, o Luiz ali e tal. E dava risada. Era uma coisa... Nossa, estendia-se, né? Estendia. Tinha... Né, se você tivesse se você criasse assim, vou vender a fita do baile, acho que você vendia também, sabe? Leve a sua lembrança do baile. Né? E vocês nunca tiveram a ideia de gravar aquilo e colocar naquela época já tinha CD, né? Já tinha CD. Não é tão antigo assim. Tem algumas gravações assim, em áudio, né? Eu devo ter alguma coisa, o Valto tem mais. Mas é assim, sabe, quando você participa de uma banda e você se grava, às vezes não é muito prazeroso ouvir, sabe? Porque você começa a ver... Quando você erra, você sabe onde você errou. E aquilo ali fica mais evidente para você, sabe? Puta, que cagada. Mas você é um perfeccionista. Não, mas não é, cara. É assim... Eu já não curto muito, o Valto já curte. O Valto grava, ele quer, ele fica ouvindo, ele ouvia no carro, sabe? As cebolas são cebolas verdes. Né? Então. Mas é legal, eu gosto muito do Valto. O Valto é uma pessoa dinâmica, assim, ele acredita nos sonhos. Eu me vi ele mais como um lado mais empresarial também da banda, não, né? Ele ia buscar os patrocínios. Sim. O Valto tem esse lado coisa mesmo mais de querer criar, de querer fazer, né? Mas ele tem o lance sonhador também. Olha, isso é uma coisa que faz bem para nós, né? A gente toca música que a gente está gostando, mas os caminhos da vida nem sempre convergem entre os amigos, né? Você vai descobrindo as coisas que você quer fazer, que você pretende, ou que você deve, ou que você pode fazer. Infelizmente não deu para a gente continuar com Cebolas Verdes. Cebolas Verdes, para mim, é uma coisa que está encerrada, guardo com muito carinho, e sei que muita gente que também participou dos bailes, participou das histórias dos nossos ensaios, curtiu muito aquilo, também guarda com carinho, eu tenho essa impressão, mas assim, eu acho que é melhor ficar dessa forma, sabe? Né? Não sei se você em algum momento perguntar para mim, não tem uma possibilidade? Da minha parte hoje, acho que não. Né? Mas você continua na música e com um grupo hoje nós novo. Temos uma banda, Los Berries, que somos eu, o Álvaro, o Giovanni e tem o Douglas. O Douglas, ele se afastou da banda, que ele está tocando com outra banda. Então,
No momento ele não é um integrante fixo. Aliás, com essa pandemia faz mais de um ano que a gente não toca. E o repertório? O repertório pega um pouco daquilo dos Cebolas Verdes, né, de anos 60, etc. Mas também tem anos 70, tem um pouco de anos 90, mas é uma linha de rock mais cru, mais hard, sabe? Júnior, quais eram as músicas mais tocadas, assim, eram os hits, né, os hinos do evento? Do baile? Tem música que eu sei que você não gostava muito, mas você cantava mesmo assim, né? Então, a gente tinha os clássicos do rock aí, tipo Satisfaction, dos Rolling Stones, você tocava alguma coisa dos Beatles, né? Por exemplo, Don't Let Me Down, nós tocávamos... Tem uma que é o I Call Your Name, dos Beatles, que era o Ringo Starr que cantava. Porque tinha uma coisa também, que a minha voz ela é mais grave. E, então tem certas coisas que não fica bem na minha voz, porque é muito agudo no original. Então não adianta você mudar o tom, que não vai ficar natural. Então a gente fazia o repertório adaptado a isso, porque praticamente quem cantava era eu. O Valto também cantava, a Rose cantava, mas na maior parte das músicas quem cantava era eu. Eu era o vocalista principal, né? Me virava lá, né? Mas assim, tinha esses clássicos do rock, mas tinha algumas coisas também que nós fazíamos questão de criar o nosso repertório, as nossas referências e trazer para que as pessoas conhecessem. A gente apostava em algumas músicas para dizer assim, olha, essa música é legal, olha, ouça aqui, curta com a gente. E algumas deram certo, uma delas era o Rock o Azarado. Rock o Azarado... Não me lembro qual que era. Rock assim. o Azarado era uma música do Coqueluche. Coqueluche é uma banda paulistana, do Ed Ted, já falecido também. E eles têm um compacto de 1982, chamado Rock o Azarado. E eu acho que as pessoas que foram aos bailes dos anos 60 vão se lembrar, né? Não pelo nome, mas pelo ritmo, né? Que ele falava assim, era sábado à noite, dia de festejar. E lá vou eu pro chuveiro para um banho tomar. No meio do banho o sabonete me cai. A luz toda se apaga e eu pelado a pensar. Alguém se esqueceu de pagar a minha conta da Light. Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da Light? E aí vai, né? Gente, o pessoal... E é loucura, né, Michel? Sim, sim. Porque ela tinha um ritmo legal, né? Era o baixo, né? Dum, 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 dum. E a Jovem Guarda também. Eu lembro que vocês tocavam alguma coisa. Tocava, né? Roberto Carlos, né? Isso os mais velhos adoravam. Eu lembro que aquele povo que... Sim, né? sim. Os mais antigos. Mas a gente fazia questão de escolher desses, mesmo da Jovem Guarda, aqueles que eram mais rock and roll, né? Porque Jovem Guarda também tem umas coisas que eram difíceis, né? A Rose detestava cantar O Exército do Surf, a música da Vanderleia. Nossa, eu lembro dessa música, meu Deus. Nós somos jovens, 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 somos o exército do surf. E até diziam que essa música era meio que bancada pela ditadura, sei lá, em contraponto à rebelião de esquerda que existia na época. Exato, né? exato. Que a Jovem Guarda teria sido financiada para combater essa contracultura, né? Exatamente. E tinha, né, vários clássicos, né? Quando a gente começou a fazer o baile, né, o filme La Bamba ainda estava na memória afetiva das pessoas, né? Ainda está na memória de muitos. E a gente tocou algumas músicas, além do clássico La Bamba, tocou algumas músicas que tem no filme, por exemplo, Dona, né, que é aquela baladinha que todo mundo, né, gosta. Uma pegada super romântica. Né? Exatamente, né? Tipo Evandro Mesquita, né? Essa é para aqueles que estão amando, né? Alguma coisa assim. Legal. E como que se encerrava? Porque o pessoal não queria ir embora. Aí ficavam pedindo para vocês voltarem, para vocês tocarem. Qual era o que se pegava assim que se encerrava? O final do baile era uma coisa dependia do baile, né? Dependia de quem estava dirigindo o clube. O Silvano, por exemplo, quando ele estava dirigindo o clube, chegava 4h30, ele falou assim, tá na hora de encerrar. Aí ele mandava acender a luz, ele ficava lá do lado do palco e falava,
né? Tchau. Né? Não dá mais e acabou o baile. Mas tinha aquelas pessoas, não, toca mais uma, tal. E a gente encontrava alguns amigos fiéis ainda ali, né? Falando, nossa, cara, foi muito louco, foi legal, curti pra caramba. Essas partes eram legais, né, cara? E era isso que eu captava muito pra todo mundo, essa emoção das pessoas. Tinha alguns, acho que foi o Emílio mesmo, né? O Emílio não, o Macarrão deixava rolar lá. Quando tivesse som, tivesse cerveja para vender, o pessoal tava lá, né? Mas, Júnior, essa festa não parou, pelo menos assim na nossa memória, no nosso arquivo cultural, emocional da cidade, né? Eu acho que isso vai ficar para sempre. E hoje, né, por causa da possibilidade de você registrar em imagem e som, tudo isso, né, eu acho que ainda se perpetua mais um tempo, né? A gente lamenta porque Peró é uma cidade culturalmente muito rica, né? Sempre foi. A gente, se você se aprofundar, você vai ver que teve outras manifestações culturais, outras bandas aqui que não se perpetuaram por um motivo ou outro, né? E nem a gente se perpetuou também, mas a nossa história ainda é lembrada, né? E, então, lamento que essas histórias mais antigas você não tenha esse registro, né? Os próprios bailes que ocorriam aqui em Iperó era uma história à parte, né? Sim. Você tinha, Sim. Acho que todos que estão aqui presenciando esta gravação vão se lembrar que já foram em baile de formatura e baile disso, e vai lembrar assim, lembra fulano dançando, essa música não sei quem gostava, né? Então a história dos bailes, né, é muito legal também, sabe? Tem uma sugestão de pauta, né? Porque tem muita gente que ainda tem muita saudade dos bailes. E eu já fui barrado em um baile, gente, aqui pela, mas eu conto em outra história. Você sabe essa história, né, Júnior? Foi por certeza. Isso que a Hiper TV se sente honrada e feliz por estar registrando esse seu depoimento, os outros integrantes, fotos. O CPDOC. Exatamente, porque olha, a gente é um toque, porque... Né, pessoal, não tem problema, tem gente aqui, o pessoal Luiz, a Luciane e tal. A gente sempre sonhou em fazer isso desde o começo. Falou assim, não, isso a gente tem que fazer, estamos realizando. Eu quero agradecer muito a sua entrevista, sua participação, mas logo você volta, porque a gente vai falar do punk dos anos 80. Punk, o movimento né? punk. Vamos contar a história do Hemorroida. O Turbino, o Marcos Turbina vem para cá, o canal e outros personagens. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado mesmo. Foi incrível. Eu que agradeço. Que todo mundo tá adorando. Eu que agradeço a oportunidade. E assim, se você tem um talento, se você tem um veio cultural aí guardadinho aí no seu íntimo, né? Ponha ele para fora, porque a alegria da vida acho que está aí, sabe? De você fazer o que você gosta, né? O resto é trabalho, o resto é sobreviver. E vamos sobreviver a tudo. Obrigado. Isso aí. Gente, esse papo incrível que nós tivemos com o Júnior Simão seguirá em outras edições, tá? O papo foi bom, longo, então não percam, fiquem atentos. Especial Baile Anos 60. Tem um patrocínio? Vale Recursos Humanos. Economia para a sua empresa.